Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi. E hoje, no programa Idoso em Foco, iremos entrevistar o professor Jorge Alberto Saboia Pereira, que possui graduação em Direito pela Universidade Gama Filho, mestrado em Direito na área de Concentração, Estado e Cidadania pela Universidade Gama Filho e doutorado em Serviço Social pela UERJ, onde atua como docente no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP, UERJ. Professor, é um prazer tê-lo como entrevistado aqui nos estúdios da Rádio UERJ. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando ao senhor de onde surgiu a necessidade da criação de um estatuto focado nas pessoas da terceira idade. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que essa participação aqui é sempre produtiva, à medida que a gente consegue passar informações para que as pessoas que estão envolvidas em determinadas situações, no caso aqui, as pessoas idosas, elas possam ter um pouquinho de informação sobre a questão do idoso na política brasileira. Em relação à pergunta que você me fez, foi um trajeto, né? A gente não pode dizer, eu vejo muitos autores aí, o meu primeiro livro sobre o idoso saiu justamente em 1993, acho que foi um dos primeiros livros a abordar analiticamente os 103 artigos que compõem, tá, o Estatuto do Idoso. Artigo por artigo, eu tive paciência de ler cada um deles e discuti-los. Lancei o livro, teve uma boa receptividade no mercado, né? Fiz uma grande doação, praticamente doei a metade da produção, foram 1.000 exemplares na primeira edição, para as associações de defesa do idoso, para a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e vários órgãos. E eu sempre falo o seguinte: lei não vai resolver problema social. No Brasil, a gente tem uma mania, que é uma mania feia, de achar que aumentando a pena do homicídio, a gente vai diminuir o homicídio. A gente criando uma lei para proteger o idoso, nós vamos resolver o problema do idoso. Mesma coisa em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi necessário, porém, eu me sinto como brasileiro até um pouco envergonhado de ter que se criar um estatuto para proteger o idoso, já que a Constituição Federal, ela aborda o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, toda pessoa humana, independente, é criança, é jovem, é idosa. Aqui no Brasil, a gente começa a fazer diferenças, tá, entre jovem e idoso. É claro que as diferenças físicas, essas não tem jeito. Essas a natureza impõe ao ser humano. Porém, criar estatuto para proteger determinadas categorias, vamos dizer assim, tá? É vergonhoso, tá? Porém, é necessário? Infelizmente, no Brasil, é necessário. Mas agora, tá? Preste atenção, o senhor está falando sobre necessidades de diferentes idades. E o senhor é professor da CAP, que é onde tem crianças, né? Então, como é que chegou ao Estatuto do Idoso? Bem, eu cheguei ao Estatuto do Idoso porque eu tive em casa, tá, um problema que não é um problema, né? Porque eu tive uma mãe que ela morreu com 88 anos e quem praticamente cuidou dela, apesar de ter 5 irmãos, fui eu. Então, eu com as dificuldades que eu tive, tá, no trato, tá, da minha mãe, eu vi que, de fato, aquilo ali era um tema importante, que a gente precisava ter abordagens diferentes. Não é só abordagem legal é abordagem de letra de lei. Volto a falar que letra de lei não resolve o problema social. Agora, como é que teve as duas conexões? Essas duas conexões entre, não é criança, eu praticamente no CAP eu trabalho com estágio supervisionado, né? Então eu trabalho mais com o pessoal da graduação, um pouco com o pessoal do terceiro
da terceira série do ensino médio, tá? Mas eu tento justamente enfocar que eu tenho um projeto de extensão onde eu tento fazer algumas inserções nesse projeto de extensão sobre a importância da gente cuidar, não é cuidar eu não sei se seria o verbo certo, da gente ter respeito, tá? Junto ao idoso. A gente tem que saber que o idoso, ele é diferenciado, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter uma série de cautelas em relação a ele. Por quê? Eu digo sempre que tudo se passa pela educação. Se a gente tem uma educação da criança, do adolescente e dos jovens, que agora tem até lei para jovem, né? Então não sei o que é jovem. Então, quer dizer, adolescente, criança, a gente sabe, até 12 anos, entre 12 e 18, adolescente, depois começa 18 a 20 e poucos lá. Evolução na faixa etária. Então, quer dizer, vai. E agora, em relação ao idoso, tem até o super idoso, né? Que é a partir de 80 anos. A partir de 80 tá? Tem privilégios em cima do idoso. Mais privilégios. Eu não encaro como um privilégio, né? Porque eu acho que a pessoa que viveu 80 anos, né? Ela tem que ter um espaço preservado. Tem que ter um espaço preservado. Porém, eu volto a falar. A política de idoso, a política nacional do idoso, ela foi criada em 1994, gente. O Estatuto do Idoso, em 2003. Olha o intervalo que a gente tem aí da política nacional, que são as diretrizes, para ter um estatuto. E as regulamentações, até hoje tem artigo que não está regulamentado. Consequentemente, políticas efetivas que gerem. Porque o princípio que gera o Estatuto do Idoso é o quê? A proteção integral do idoso. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteção integral da criança e do adolescente. Proteção integral é integral mesmo. É não deixar o idoso ficar abandonado, tá? Não deixar o idoso passar fome, mas deixa eu te fazer ele uma ser pergunta. Acolhido. Agora, eu pergunto para vocês, será que isso na realidade brasileira a gente vê ocorrendo? A gente não vê ocorrendo. Mas existe toda essa regulamentação do Estado em relação ao idoso e tem do idoso em relação à sociedade? Algumas coisas que o idoso deve também colaborar, né? Existe isso. Tem direitos e deveres. O Estatuto do Idoso, tá? Ele prevê uma bateria. É só fazer a leitura lá dos primeiros artigos, aí você vai observar que tem uma gama de direitos, tá? E também uma gama de deveres. Como você me perguntou, dever do idoso, qual é? É um dever que eu cito sempre, eu moro há 30 anos em Copacabana, né? Copacabana é o paraíso local, dos idosos. é o paraíso dos idosos, tá? É o mostruário. Então, um dos fatos que eu vejo que é um dever do idoso, tá? É não abusar, é o tal do abuso do direito. Em Copacabana, a gente tem, 70% de idosos. Como é que a gente vai regulamentar isso numa fila de banco? Vamos colocar quem tem mais idade para quem tem menos idade? Idade decrescente não dá. Eu acho que o que rege as relações humanas, eu acho que é um princípio que eu cito muito no direito, que é o princípio da razoabilidade. Se a gente é razoável com as coisas, não precisa ter lei penalizando este ato ou aquele ato. A gente sabe que... uma colaboração, né? Eu estou com pressa, mas todos estão com pressa também. Então vamos respeitar. A fila de idoso foi uma grande vantagem, tá? Porque o idoso... Agora, os bancos, agora que estão começando, né? Depois de muita briga, tá? A ter banheiros para as pessoas, né? Em geral. Mas nos bancos eu acho muito interessante que as filas dos caixas têm o idoso. Só que os bancos estão restringindo o que se faz nos caixas. Agora, tudo é nas máquinas, do lado de fora. E ali não tem fila de idoso. Não tem fila de idoso. Então você não pode ir no caixa. Não pode ir no caixa porque o serviço não é feito no caixa e onde faz não tem fila de idoso. E aí complica pra caramba. Complica muito. Agora, o estatuto em relação a direitos, né? A gente pode enumerar diversos, né? Eu acho que o principal deles é o cuidado que a família é obrigado a ter. Começa em casa. Começa em casa. Então, eu estava até comentando com vocês antes que no sistema capitalista só interessa quem produz. É verdade. Tá? Então, quando você fala do menor, a gente tem um estatuto chamado Estatuto do Menor. Menor no
sentido de pejorativo. Sim. Então, quer dizer, todo esse aparato que a gente tem que observar com cuidado, né? E esses direitos, o principal direito, que é o direito à família, tá? Ter o dever de cuidar desse idoso até o seu falecimento, isso aí é importantíssimo. Tudo bem, na prática é difícil disso acontecer? Ainda mais agora, com essa forma que a gente tem de internet. Então, eles acham mais importante o telefone a qualquer outra pessoa. Não é só o idoso, não. O idoso, então, nem se fala, né? Não existe. Porque ele está totalmente marginalizado na forma digital. Professor, deixa eu lhe falar uma coisa. O Estatuto está completando 15 anos. O que o senhor viu nesse tempo de melhora para a situação dos idosos? Nesses 15 anos. Eu sou sempre progressista, achando que lei não resolve problema social. Problema social se faz com políticas públicas, tá, que venham a favorecer esse grupo que você está fornecendo condições para ele, que no caso é o grupo dos idosos. Então, não adianta você dizer que ele tem uma bateria de direitos se você não coloca a política pública à disposição dele. Sim, sim. Tá? Se ele é agredido, aqui no Rio de Janeiro tem delegacias de proteção ao idoso, mas quem já foi nessas delegacias de proteção ao idoso sabe que não é bem assim. O que há de bom aí para atendimento ao idoso? As próprias universidades em si, tá? Elas criaram núcleos de atendimento ao idoso, né? A UERJ, por exemplo, que a gente tem a UNAT, tá? A gente tem projetos de extensão, a gente tem vários tipos de projetos de atendimento. A própria Câmara Municipal, a ALERJ, que aprovou um projeto descendo a idade porque tem alguns direitos dos idosos que, apesar de ser 60 anos ou mais, só eram dados aos que tivessem mais de 65 anos. Então, a ALERJ tem uma lei que idoso tem 60 anos ou mais. Então, colocar que o idoso com 60 anos não tem acesso ao cartão de transporte, a prioridade nos processos judiciais. Quanto à saúde, não se tem núcleos específicos para o atendimento ao idoso. Então, no papel, eu digo sempre o seguinte, o Brasil tem ótimas leis. Ótimas leis. O estatuto é ótimo? Tá? O estatuto tanto do idoso quanto da criança e do adolescente são ótimos. Agora, falta colocarmos em prática e falta exigirmos, principalmente da população que é envolvida através de associações da pessoa idosa ou ONGs relativas à proteção dos direitos do idoso, possam reivindicar esses direitos e cobrar esses direitos. Professor, um prazer muito grande tê-lo aqui, como eu já disse, mas a nossa entrevista está chegando ao seu final. Eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse uma mensagem aí, principalmente para os idosos que nos ouvem, e essa gama também de jovens que faz parte aqui da UERJ, no momento, o que o senhor teria a dizer? Em relação à mensagem que eu poderia deixar, é uma mensagem que eu sempre passo em palestras, em convites aí de associações que me convidam. É sempre batalhar pelos direitos. Por quê? Quem não batalha pelos direitos não merece esses direitos. Sim. Então, isso já dizia Rui Barbosa, né? Então, se você tem os direitos, tenha, mas lute por eles, porque senão você nunca vai consegui-los, né? E um contato, quem quiser entrar em contato comigo, por favor. Através do e-mail, né? jsaboia, com Y, orama, ORAMA, @gmail.com. Pode repetir, por favor? Posso. jsaboia, com Y, orama, ORAMA, é tudo junto, @gmail.com. Quem tiver alguma dúvida em relação a direitos de idosos, em geral, pode mandar para mim. Se eu não te responder em 24 horas, eu te respondo em 48 horas. Mas te responde. respondo. E esse livro, um dos últimos que o senhor tem, sobre os idosos? Estatuto do Idoso Comentado, é vendido em algumas livrarias e principalmente em bancas de jornais. Tá? Facilita. Facilita porque o idoso vai comprar um jornal, aí ele vê aquilo ali, então ele pode manusear e tranquilo, tá? A edição tá nova, né? Porque tiveram algumas modificações, né, na introdução da idade de 80 anos, né, uma incursão no Estatuto do Idoso, já está nessa última edição. E vamos repetir o título? Estatuto do Idoso Comentado. Com meu nome, Jorge Saboia, é só falar Jorge Saboia que as pessoas conhecem. Obrigado, professor. Obrigada pela presença. Obrigado vocês aí pelo convite. O programa Idoso em Foco fica por aqui.
Eu sou Rosa Rinaldi e Eu, Diva Pérez. até o próximo programa. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.